Olá, gente! Falei do consultório que estava num lugar muito legal, né? Então, estou aqui na minha cadeirinha de balanço, tem uma redinha, uma plantinha. Mas eu vim falar de uma coisa que incomoda muita gente, que é o dia de finados. O dia de finados, ele traz consigo duas importantes coisas para a psicanálise. Ele fala do luto, que a gente tem que aprender a lidar com quem partiu, mas também da melancolia, que é outra situação parecida com o luto, mas que não tem o mesmo final que o luto. O luto é o processo que a gente passa quando a gente perde alguém, que a gente sofre, a gente chora, mas com o tempo, esse sofrimento ele vai se transformando em saudade, em querer bem, em lembrança. Enquanto que na melancolia existe uma dificuldade de lidar com essa perda. A pessoa que está em melancolia, ela não consegue superar a dor da perda. Ela vive naquele sofrimento a vida toda, né? Enquanto não cuidar disso. Então, ela não consegue viver, não consegue sair, não consegue fazer amizades, porque a vida dela ficou ali atrás, ficou ligada à pessoa que ela perdeu. Nesse momento, se perdeu e não veio para um processo para o presente, ela continua sofrendo e sofrendo e essa dor não para. Essa dor não vai se firmar, porque ela não conseguiu deixar no passado o que precisa deixar no passado. Não é um problema, nenhuma vergonha, nenhuma dificuldade de deixar as coisas no passado. Faz parte da vida humana deixar as coisas que precisam ficar no passado. Se a gente não deixa no passado, a gente adoece, porque a gente precisa continuar vivendo. Então não é nenhuma honra ou desmerecimento da pessoa que não está mais aqui com a gente, ter que ficar lembrando dela o tempo todo, como se acontecia antigamente. Hoje em dia a gente está numa nova fase, hoje em dia a gente está numa situação de respeito ao outro, mas também da possibilidade de continuar vivendo e principalmente lembrando. Para aqueles que são psicanalistas, existe uma coisa ainda mais importante que quem não é também pode entender, que é a colocação do Melanie Klein, que vem depois de Freud, uma psicanalista depois de Freud, que ela coloca muito claro que essa elaboração do luto, esse cuidado das perdas, ela acontece para tudo, não é só para a morte. Então, a gente perdeu um carro, perdeu uma casa, coisas simbólicas, assim, não necessariamente pessoas. Perdeu, mas pode ser tipo, perdeu um cachorrinho. Isso tudo vai trazer dores e sofrimentos semelhantes aos sentimentos que a gente tem no luto. No luto que a gente está conversando aqui do dia de finados, né? De uma pessoa querida. Não é menor ou maior. Veja, a dor, ela não se mede pela intensidade da relação que a gente tem com o outro, no sentido de estar vinculando, de estar preso a isso. O luto, sim, é proporcional ao sentimento de vinculação, ao sentimento que eu tenho de amor pelo outro. Então eu posso amar mais um carro do que amar minha bicicleta, sei lá, ou amar mais minha bicicleta do que amar mais meu carro. Estou trazendo exemplos mais simples para ajude a gente a entender. Mas Petrusca, por que um dia de finados? Bem, um dia de finados é importante porque faz com que a gente agregue um sentimento de união,
traga um valor social para isso. É uma representação grupal, onde todos ali estão unidos em prol de um sentimento de perda. Então, não é ruim a gente ter uma data que a gente possa comemorar. A palavra não seria essa. Não é um dia que a gente possa estar junto para relembrar as amizades, o querer bem, os amores que a gente tem e que a gente carregou por um tempo. É um dando suporte ao outro, é um podendo se colocar no lugar do outro em sua condição de sofrimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para falar, para não esquecer e a gente fechar sem... Ia esquecendo, ó. O luto na psicanálise traz situações como negação, raiva e depressão. Então, às vezes, o que é negação? Negação é que a gente não quer aceitar as coisas, a gente não quer se permitir entender que as coisas mudaram. Então, quando eu nego dizendo não, as coisas não mudaram. A raiva é um sentimento bom, no sentido de que ela pode levar a pessoa a tentar se empurrar para que a coisa saia do caminho. Então, digamos assim, a negação está de um lado, vamos botar a raiva para o outro. E a depressão é uma doença mental que pode ser desencadeada justamente pela dificuldade de você elaborar essa perda. Então, são situações que precisam de um pouquinho de atenção, que acontecem com a gente quando a gente está num processo de luto e pedem um cuidado e às vezes até um olhar de outra pessoa para ajudar a gente nessa atenção. E aqui, o dia de finados, como eu falei, eles validam o sofrimento por estar em conjunto, ajudam nesse processo de luto, das pessoas que têm dificuldade de entender que o luto precisa ser feito, que a gente precisa se permitir continuar e transformar coisas em lembranças. Quando eu estou do lado de outra pessoa que está fazendo isso me ajuda, isso me conforta, porque eu vejo que a outra pessoa está fazendo e me coloco na situação que me permite tentar fazer também. E nesse momento em que o outro está tentando fazer esse processo, eu posso criar um vínculo geral com todo mundo e nesse olhar trazer para o individual e tentar fazer com que esse processo se torne algo mais presente dentro de mim. Eu acho que o que eu precisava falar sobre a psicologia ligada ao dia de finados e ligada ao luto, a gente já fez. Espero que possam ter entendido. Dúvidas, coloquem aqui embaixo. Meu Instagram é @petrusca.passos. Meu site é petrusca.passos.com. E o YouTube está aqui, vocês estão vendo. Continuem assistindo. Se tiver mais dúvidas, deem uma olhadinha, que a gente vai esclarecendo mais coisas. Perguntas, confirmo. Aqui embaixo eu vou responder, tá bom? Tchau, tchau.